quarta oficina de artes manuais, para a gente terminar de fuxicar. Eu acho que Vamos dar continuidade então à nossa oficina. Inicialmente eu quero dizer que nós vamos aprender a unir os fuxicos tradicionais pelo modo tradicional, que é através da costura, para a gente fazer as fileiras. Lembra da gente falar na aula passada, no encontro passado, que a gente podia unir os fuxicos fazendo fileiras, fileiras intercaladas, formando o círculo de uma flor, formando figuras geométricas. Então a gente vai trabalhar hoje fazendo a junção dos fuxicos tradicionais em fileiras, que é um modo bem comum da gente trabalhar, tá bom? Então eu vou pegar os fuxicos, olha quantos fuxicos a gente já tem aqui. Quantos fuxicos nós temos? Eu já comecei a fazer umas emendas em fileiras para a gente poder fazer, unir uma fileira à outra. Então eu vou, antes de mais nada, unir 2 fuxicos como início para te dar uma orientação de como fazer essa união. Eu vi alguns tutoriais e fiz algumas experiências. Lembra daquela questão da linha, que a linha pode ser de uma outra cor, que o ideal fosse uma linha mais firme, como a linha de pipa, porque na costura, no alinhavo, a linha não aparece. Então, de fato, aqui a gente pode verificar que no fuxico a gente pode usar uma linha de uma outra cor, que a gente não enxerga nada depois, a gente fica tudo escondida, a linha fica toda escondida. Mas, com relação à emenda, ela também pode ficar escondida, só que vai exigir um pouco mais de prática. Eu vou unir com a linha azul, que é a linha firme que eu tenho, para mostrar para vocês. E se vocês toparem, eu acredito que vale o desafio de tentar utilizar essa linha, porque o trabalho vai ter mais resistência, vai ter mais durabilidade. Então, às vezes, no início, pode ser que apareça um pontinho ou outro, mas com o tempo e o treino, você vai desenvolver a habilidade e nem vai aparecer nada no ponto. Então eu vou tentar fazer aqui com a linha azul, já para facilitar vocês enxergarem mesmo, pelo fato de ser de um tom diferente, e para mostrar para vocês que se você tiver capricho e treinar, você não vai deixar aparecer a emenda. Então, ó, vamos pegar a agulha e a linha aqui. Ó, a linha já está enfiada, eu vou dar... eu falei que eu ia dar um nó, mas eu me lembrei, a gente não vai dar nó, a gente vai deixar a linha sem o nó. Eu vou pegar 2 fuxicos e vou colocar direito com direito. Eu chamo de direito essa parte onde tem o miolo. Então, vira miolo viradinho para miolo. E lembrando, vou até voltar aqui para mostrar, os nossos fuxicos são redondinhos. Então, eu vou poder costurá-los apenas uma parte da lateral deles, da circunferência deles. Eu não posso costurar tudo porque eles deformam. Então, nós vamos unir os fuxicos de tal forma que a gente não vai unir mais do que 1 centímetro, para garantir que não vá deformar o nosso fuxico. E observem, aqui nós temos o fuxico, ó, ele tem 2 camadas, uma que vira para frente com franzida e a outra atrás lisa. Nós vamos enfiar a agulha no centro, olha aqui, ó, nessa divisão, onde o fuxico começa
a divisão dele vem para trás e vai para frente. Então, exatamente aqui, nessa... Deixa eu chegar para trás. Exatamente aqui, ó, nessa parte onde ele faz a dobra de um lado para o outro, de frente para trás, é que eu vou me inserir a agulha. Lembrando que eu não posso prender mais do que 1 centímetro, tá? Enfiei a agulha e vou deixar uma linha sem o ponto aqui, certo? Vou prender, aliás, vou colocar o outro fuxico de frente e vou virar o meu fuxico para o lado que eu vou costurar. A gente costura daqui, né, da direita para a esquerda. Quem for canhoto, aí tem que fazer o movimento contrário, tem que costurar daqui para lá. Então, como eu sou destra, eu viro nessa direção e observe. Vocês estão vendo a linha? Eu vou dar um ponto do outro lado, do mesmo jeito, vou enfiar a agulha aqui, ó, nessa dobra, no mesmo alinhamento do ponto anterior. Aí eu volto a minha agulha para o outro lado, então eu vou dar sempre, observem que a linha, ó, a agulha, ela não passa, ela não aparece nem de um lado nem do outro, ela só vai aparecer a hora que eu furar lá, ó. Eu dou um ponto de um lado, venho com a agulha e dou o ponto do outro, certo? Vou para o outro lado, pego o tecido na dobrinha, e é bom você não apertar a linha muito ainda, porque nós temos que voltar com a linha, com a agulha, dando esses pontos. Então, não é bom você apertar agora, para que você tenha como colocar a agulha no tecido sem que a agulha passe de um lado para o outro do tecido, perfurando o tecido aonde não deve. Então, a gente tem que deixar ele mais fofinho, fininho, para poder garantir que a gente vai enfiar a agulha e ela não vai passar para o outro lado. Eu vou abrir só para mostrar como que fica o ponto. Tá vendo? Fica parecendo uma barra de calça, ó, um vai e vem, certo? Eu vou voltar aqui, porque eu vou costurar no outro sentido. Agora, eu vou começar a puxar as linhas para o ponto ficar mais certinho. À medida que eu puxo, os pontos se aproximam e o tecido se fecha. Observou? Eu vou puxar, ó, tá vendo? Aí você já não enxerga mais o ponto. Aí a linha fica escondida. Vou puxar mais um pouquinho. Isso. Não aparece nada mais da linha, mas como eu quero dar resistência, eu vou voltar para o outro lado para dar mais uma costuradinha e garantir que a emenda vai ficar, ó, a linha passou por baixo, tem que tirar daqui, ó. Vamos segurar ela lá atrás para evitar que ela se misture aqui no ponto. Então, do mesmo jeito, um ponto de lá, um ponto de cá. Cuidado para não perfurar o tecido onde não deve, para não aparecer. Agora você já vai dando ponto e puxando. Ó, um de lá e um de cá. E agora você já vai puxando. Então, a gente fez uma primeira fileira de pontos.
Deixamos os pontos mais frouxinhos, mais abertos. Chegamos ao final, puxamos um pouco dos pontos. E agora, quando a gente volta, a gente já vai dando o ponto e puxando a linha. Ó, a linha entrou de novo aqui. Vamos segurar ela lá atrás. Você observa que quando a gente puxa, ó, a linha some completamente. Certo? Ah, eu fico... Isso, a distância tá boa, né? Isso. Então, um ponto de um lado, um ponto do outro. Ó. Sempre naquele espaço interno do tecido, para não deixar a linha aparecer. Você vai deixar o tecido fofinho e vai de um lado para o outro com a agulha, perfurando exatamente nesse meio, entre as duas camadas de tecido, para garantir que o seu ponto não vai aparecer. Assim você pode usar uma linha de cor diferente, mais forte, mais resistente, garantindo que a sua emenda do seu fuxico vai, ó, tá vendo? Não aparece nada. Agora eu vou dar o acabamento. Vamos voltar com a linha para aquele lado onde tem a outra ponta. Eu vou colocar a linha aqui por dentro, ó, e vou levar a agulha até naquela direção. Pronto. Ó, estico, não vejo nada da linha. Agora eu chego aqui, ó, e vou dar um nó. Pronto. Dei um nó aqui, posso apertar um pouquinho para ele ficar mais escondido. Vou dar mais um nó. Pronto. Agora eu vou enfiar, vou cortar essa ponta de cá, que é a ponta que eu já trouxe de lá, então ela foi arrematada do lado lá, e vou pegar essa ponta aqui, que a gente deu o nó, para esconder. Então ela foi arrematada aqui, junto com aquela linha que veio. Nós demos 2 nós, agora eu vou usar essa ponta para esconder o restante da linha e arrematar o fuxico. Pronto. Costuramos, você não enxerga nada de cá, e de cá nós vamos arrematar essa outra linha aqui e cortar o restante. Pronto. Agora nós vamos, vou só passar a linha aqui para cortar. Isso. Pronto. Agora nós vamos emendar esses 2 fuxicos nessa outra tira aqui, por essa lateral, agora. Certo? Oi, de cá. Isso. Então, olha lá. Agora eu vou juntar aqui, ó, os buraquinhos com os buraquinhos e vou costurar nessa lateral. Na verdade, é o mesmo tipo de serviço. A diferença é que você vai ter mais peças juntas. Você vai sempre costurar uma a uma, mas você vai ter mais de uma peça presa
Então, aqui no meu caso, eu estou com uma tirinha de fuxico, se não me engano, em 10, 2, 4, 6, 8, 10, exatamente. A depender do modelo que você escolheu para o seu trabalho, se for figura geométrica, se for flor, como eu havia dito, eu vou fazer prendendo em tirinha, porque eu quero que fique esse desenho, ó, esse espaço aqui. E vai ter um tecido abaixo do meu fuxico e ele vai aparecer aqui por baixo. Então, por isso eu quero colocar a costura de fileirinha, para mostrar essa forma de tecido aqui por baixo. Mas se lembram que a gente pode prender de fileirinha assim, exatamente intercalando uma fileira na outra, diminuindo o espaço que aparece então no tecido? E além disso, a gente pode fazer aquela estratégia de prender como se fosse escama, não é isso? Por cima, um por cima do outro, assim, para não aparecer absolutamente nada. A gente viu isso no abajur, na bolsa, numa colcha. Então, quando você não quer que apareça nada de baixo, nada do tecido, nada do forro, ou mesmo que não tenha nenhum vão, pode fazer uma coxa que você não quer, por exemplo, se você fizer uma coxa, aqui nesse espaço vai aparecer, a hora que ele estiver na cama, vai aparecer o lençol, né? Porque aqui está vazado. Então, se você não quer que tenha esse vazado, ou você vai costurar de fileira intercalado, ou você vai fazer escama, certo? Ou se você quiser fazer a rosa, você vai ter que prender a rosa, ó, muito próximo. Você vai normalmente usar 6 para não deixar. Deixa eu ver aqui. Se for a rosa, vou colocar no branco para ficar melhor para enxergar. Se você for fazer a rosa, então a gente tem o miolo e a gente vai pregando em volta os restantes do fuxico. E aí, normalmente a gente usa 6 fuxicos ou 6 pétalas em cada rosa. Observaram? Essa forma de emendar também fica com pouco espaço vazado, tá? Então, mas nós vamos dar sequência na emenda com a tira para deixar o vazado, como eu falei, que é o modo mais tradicional e é o que eu vou utilizar. Então, aqui, eu, teoricamente, se eu estivesse usando cores diferentes, eu poderia estar emendando, errado, hein? Desculpa. Eu poderia emendar de 4 em 4, formando quadrados. Ou eu poderia emendar de 3 em 3, também formando um quadrado maior. Mas, como eu disse, eu vou formar sempre fileiras. Eu vou ter 3 tonalidades organizadas em fileiras. Vou emendar essas duas e aí a gente vai passar para os outros fuxicos que são diferentes. Cadê a minha tesoura? Diferentes do tradicional. Aqui a tesoura. Ó. Pesquisando, eu vi que, na verdade, existem vários fuxicos. Fuxicos quadrados, fuxico em forma de coração, fuxico, como a gente vai fazer hoje em pétala, que também é cortado redondo. Eu dei o ponto. O fuxico de coração e o fuxico quadrado, eles são cortados diferentes. Agora, nós vamos aprender outros fuxicos hoje, que são cortados também redondos, mas acabam ficando com outro formato, que é o formato de pétala, que é o formato de folha, existem 3 formatos de pétalas que são cortados
que são montados os fuxicos a partir do fuxico tradicional, redondo. E tem os fuxicos que também são cheinhos. Então é interessante trabalhar com o fuxico cheinho. Eu quero mostrar depois para vocês algumas imagens de fuxico cheio que foram usados para fazer tapetes, foram usados para fazer revestimento de banco. Muito bonito, muito interessante. O que eu acho importante nesse tipo de trabalho é que, como a gente havia dito, não é um trabalho especificamente goiano, de um artesanato especificamente goiano. Mas já pensou se nós desenvolvemos essa tradição no nosso estado e conseguimos criar uma identidade de artesanato com fuxico, de tal forma que todos que vierem a Goiânia conheçam esse artesanato e isso passe a ser uma atividade manual, artística da nossa região, porque nós temos a tradição do artesanato. E dentro do nosso artesanato, o fuxico já é uma peça conhecida, mas ela não é exatamente típica. Eu achei muito interessante, muito rico o fuxico. A linha está passando por baixo, vou segurar. Muito rico o trabalho com fuxico, porque é possível fazer uma infinidade de trabalhos. Cama, mesa, banho, roupa, acessório, decoração, e dá uma oportunidade, então, para diferentes artesãos trabalharem. E se nós desenvolvermos esse trabalho do fuxico como uma identidade goiana, mais uma coisa para a gente poder divulgar. E não é um artesanato difícil. E nem caro, na verdade. A grande maioria das vezes a gente pode fazer trabalhos muito bonitos, de bom gosto, baratos. Então seria interessante a gente desenvolver esse tipo de artesanato. Ó, aqui vocês vão observar que apareceu um pouquinho da linha, certo? Ó, vou emendar de cá, mas bem pouquinho. Vou arrematar. Deixei a linha de Lá menor. Ó. Fazendo para a ponta. Gente, é bom a gente dar uma puxadinha a mais para o nó ficar bem escondidinho e a linha que é de outra cor não aparecer. Então vamos dar o nó aqui para arrematar. Esse arremate aqui vai ser mais fácil porque a linha está menor. A gente não vai ter tanta linha para esconder. Na verdade, estou achando mais difícil trabalhar com a linha pequena. Melhor que a ponta maior para a gente ter mais facilidade. Dei o meu primeiro nó, vou dar o segundo. Vou cortar o de cá, porque a linha de lá já foi arrematada lá na frente. E vou esconder esse nozinho que eu dei aqui agora. Vou esconder colocando a linha aqui para dentro do próprio fuxico. Ó.
Isso, vou puxar para lá. Vocês viram que eu puxo o nó e ele esconde? Ó. Pronto. Estiquei, o nó sumiu e a linha, você quase não vê nada da linha da emenda. Vou cortar agora que sobrou. Pronto. Olha. Bom, então, em essência, a emenda do fuxico, ela se dá com o acabamento do centro, um virado para o outro, e aí eu vou prendendo a lateral através dessa parte do meio do tecido, e vou fazendo um ponto de um lado e um ponto de outro. Faço isso por 1 centímetro para garantir dessa forma que a gente emenda, com 1 centímetro, ele não fica deformado. Você consegue ver o círculozinho ainda com perfeição, tá certo? Então, é assim que a gente procede a emenda do fuxico, a emenda tradicional do fuxico tradicional. Agora a gente vai fazer os fuxicos de pétalas e vocês vão ver que a gente tem uma outra forma de trabalhar a junção das pétalas e dar o acabamento. Quando eu terminar as minhas almofadas, vou mostrar para vocês como elas ficaram lindas. Bom, vamos trabalhar as pétalas. Eu já cortei os meus círculos, eu vou usar 5 círculos para fazer a minha rosa. Eu vou fazer com o fuxico tradicional, só que recheado. É uma forma de fazer a pétala cheia, tá bom? Então eu vou manter a mesma linha, porque ela não vai aparecer, apesar do tecido ser vinho, né? Eu vou usar a linha azul de pesponto minha, jeans, para dar para fazer o fuxico e recheá-lo. Eu tenho que pegar a espuma de rechear, que eu esqueci ali em cima. Vou parar a gravação 1 minutinho e vou buscar. Peguei a espuminha de rechear o nosso fuxico. Mas vamos então recordar como fazer o fuxico tradicional. Agora nós já estamos bem mais familiarizados, não é isso? Vamos fazer com rapidez. Como eu não quero que fique nenhum buraquinho no centro, porque eu vou fazer disso aqui uma pétala, vou encher e eu quero que feche bem o miolinho. Então, eu vou dar os pespontos maiores, o ponto do alinhavo maior, para garantir, deixa eu colocar de cá, que o meu centro fique bem fechadinho, né? O cetim, isso aqui é um tecido de cetim, o cetim já é um tecido mais maleável, escorregadio que o algodão, exigindo um pouquinho mais de habilidade na hora de segurar o tecido e mesmo de recortar. Para recortar, eu precisei alinhavar bastante o tecido em todas as laterais, porque ele realmente deslizava muito e começou a sair do local correto. Os primeiros ficaram um pouquinho tortos, e aí eu achei melhor, então, fazer um alinhavo e garantir a qualidade do recorte, do molde. Terminamos aqui. Como a gente não vai fechar o fuxico da forma tradicional, eu vou dar só esse alinhavo. Aí vocês veem que ele já fica no formato da cumbuquinha, assim, né? Certo? Cadê a câmera que eu tô perdendo ela de vista? Aqui, vamos virar
Aí ela fica nesse formato de redondinho assim. Eu perdi a câmera aqui. Agora eu vou colocar no centro a espuma para rechear. E aí sim nós faremos, a espuma é aquela espuma que aquela fibra sintética que a gente usa para rechear almofadas, travesseiros, uns chamam de Plumatex. Ó, vendo? A pluminha. Então eu vou colocar a pluminha aqui no centro. E agora eu vou fechar. Pronto. Tenho a minha primeira pétalazinha, redondinha, certo? E aí, ó, o acabamento aqui, ele se fecha no centro e eu vou simplesmente arrematar agora. Daquela forma, fazendo o pesponto em um por um do zigue-zague altinho, ó. Estão lembrados que é para dar resistência à peça? Então, na verdade, a única diferença desse fuxico recheado para o tradicional é exatamente o recheio. Mas a forma de cortar, de alinhavar e dar o acabamento final é idêntica. A diferença é que eu vou dar a segunda fileira depois que eu vou, a fileira de pesponto, né, de alinhavo, depois que eu já enchi. Mais um pontinho para garantir a resistência. E vou lá. Terminamos. Ai, como já tem um ponto aqui, tá duro. Pronto. Agora lembram que eu tenho que enfiar a agulha aqui para poder esconder o ponto? Puxa. Aí. Venho aqui e corto. Pronto. Ficou bem fechadinho de um lado e do outro. Então a ideia é fazer 5 miolinhos, 5 círculos e rechear, colocar o miolinho dela. Elas são coladas, aqui nesse caso, elas são coladas uma na outra. E o miolinho recheadinho de estampado. Vamos ver se eu consigo. Eu quero fazer agora, porque a ideia é dar exemplos de outros modelos de fuxico. Então, eu vou recortar agora um círculo. Depois, se tiver tempo, eu mostro para vocês a florzinha pronta. Eu quero recortar aqui o círculo branco para a gente fazer. Aliás, vou pegar o verde que já está recortado e depois eu faço o branco. Eu estou usando sempre essa medida, dessa forma. Opa! É o verso, é essa base, tá vendo? Dessa vasilha plástica, tá? Como medir. Eu vou fazer o fuxico que a gente usa para folha. Então, olha, eu pego o tecido, dobro ao meio,
Tá vendo? Deixa eu dobrar esse branco aqui. Depois eu coloco ele novamente. Pego o tecido e dobro ao meio. E aí eu marco com a unha, vincando o tecido, certo? Dobro novamente. Né? Dobrei ao meio, vinquei, agora eu vou dobrar novamente. Olha aqui, vou agora vincar essa nova dobra que eu fiz. É importante para ajudar no acabamento esses vincos. Agora eu vou vindo, eu já dei um nó na linha, eu vou pegar aqui por dentro dele da dobra para ficar bem escondidinho, certo? E vou fazer o alinhavo, como eu faria normalmente. Tem que observar se você está no momento do alinhavo pegando todas as partes do tecido, de um lado e do outro, para garantir que o tecido ficou, todas as camadas de tecido foram alinhavadas corretamente. Evite fazer muito na pontinha, para o tecido não desfiar e você perder seu trabalho. Esse é o modelo de fuxico que a gente usa para folha ou para pétala, certo? Então, qual a diferença? A dobra do tecido. Se eu fosse fazer uma flor, eu posso fazer uma flor verde e colocar um miolinho assim. Vou fazer essa aqui agora. E então, toda vez que a gente vai fazer flor, a gente precisa alinhavar sempre no mesmo fio. Então, ó, dobro novamente, vinco o tecido novamente. O cetim, ele não agradece muito o vinco, né? A gente tenta, mas ele escorrega muito. Ó, vou novamente pegar pelo centro. E agora eu volto fazendo o alinhavo. Com atenção para que não fique nenhuma camada de tecido sem o ponto. Ó. Pronto. E aí a gente vai deixando todas no mesmo fio. Vejam. Vamos pegar mais uma, dobrar ao meio, vinca, dobra ao meio novamente e vinca o quanto for possível, já que o cetim ele é muito escorregadio. Pegamos aqui pela dobra no centro, voltamos e fazemos novamente o alinhavo, como de costume. Pelas coisas que eu li, eu vi o seguinte, que fuxico é uma técnica, que é exatamente essa de trabalhar com o tecido, pedaços de tecido e franzido. Então, isso é uma técnica. Existem vários modelos de fuxico. Então, já que é uma técnica, toda vez que a gente estiver trabalhando com tecidos, retalho de tecidos e franzido, nós estaremos trabalhando com fuxico, certo? Vamos vincar. Ó. Pelo centro, pela lateral e o alinhavo. Ó. Isso. Última pedra, não, são 5 nessa. Essa forma de fuxico, vocês viram que o trabalho rende rápido. Num minuto a gente consegue fazer uma peça bonita.
Vamos alinhar a par. Então, nós estamos utilizando sempre o mesmo fio, o fio inicial. O importante, então, é a gente trabalhar com o fio longo, para a gente garantir que agora nós vamos unir esse ao primeiro. Ó. E a gente vai repassar o pesponto por todos eles para garantir que não arrebente. Passei pela primeira, então eu uni a última agora a primeira. Opa, isso. Deixa eu virar para cá. Isso, ó. Depois a gente tem que acertar as pétalas para deixar todas pro mesmo lado. Agora eu vou alinhavar na segunda, passar para a terceira. Eu vou sempre buscando o mesmo alinhamento do primeiro pesponto, que é para garantir que o ponto vai ficar bem firme. Isso. Agora a quarta, novamente. Opa, tá duro. Esse daqui piscou, tem que voltar aqui. Isso. Pronto. É difícil, mas não é impossível. Pronto, agora estamos chegando na última. Assim garantimos que a nossa flor de fuxico não irá se desmanchar. Vou ligar aqui a minha cola para dar o acabamento final aqui. Opa! Vou então pronto, liguei a cola quente porque agora a gente vai usar para fazer o acabamento a cola quente. Vamos colar o nosso miolinho gordinho. No centro com a cola quente. Ó, passamos as pétalas todas para cima, arrumamos as nossas... Na verdade, esse exemplo aqui, ele serve tanto para pétala quanto para folha, certo? E aí nós vamos colar aqui o nosso miolinho. Eu vou dar um pontinho aqui para unir a linha. E trazer aqui para baixo. Melhor trazer por aqui primeiro. Isso. Vamos puxar isso. E agora vamos passar para de cima para baixo. Aí. Vou arrematar aqui por baixo.
Vamos ver se a cola quente já esquentou ali pra gente fazer o acabamento. Pronto. Vamos dar um último nó para nos certificar que ela está segura. Ó. Eu sempre quero dar um nozinho a mais. Pronto, nem tanto, não é possível, né? Agora a gente vai fazer o acabamento com a cola quente. Acertamos todas as pétalas, acertamos o nosso miolinho e vamos trazer a cola quente aqui para terminar de colar o miolo. É bom que você segure um pouquinho para garantir a aderência. Isso. Agora, para dar o acabamento aqui por baixo, nós vamos usar o próprio tecido na forma de fuxico colado pelo avesso. Vamos lá? Se você tiver um feltro, o problema do cetim é que se a gente não tiver uma coisa para queimar o tecido, ele começa a desfiar. Então, se você tiver um feltro, você pode usar porque o feltro não desfia nas bordas. Você pode usar o feltro para colocar o acabamento aqui embaixo. Ou, como nós sugerimos, usar um próprio fuxico aqui por baixo, colando para dar o acabamento, certo? Então, nós vamos usar essa técnica do fuxico para dar o acabamento. Mas o feltro fica muito bonitinho também. Eu não quero nenhum miolinho. Então, eu vou fazer um pesполtão, eu vou deixar ele bem grande mesmo, porque eu quero fazer até a dobra grande, porque eu quero um fuxico menorzinho, só mesmo para dar o acabamento na base da minha flor. Tá vendo que a borda que eu tô dobrando, ela tá exageradamente grande? Mas é porque eu quero diminuir o diâmetro do meu fuxico para que ele fique menorzinho ali e o acabamento fique mais delicado na rosa, certo? E como eu quero um miolo bem fechado, eu tô dando um pesponto bem grande. Ó, rapidíssimo, vamos fechar a nossa rosa. Isso. Olha só o nosso fuxico. Viu o quanto que ele diminuiu o diâmetro? Agora vamos garantir que ele vai ficar fechadinho, fazendo aquele acabamento de pegar as pontinhas, uma por uma. Ó. E aí ele vai ficar fechadinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Às vezes é difícil conversar e olhar para vocês e não olhar para a tela. Então a gente fica meio perdido aqui. Às vezes quando eu olho, a mão está fora do lugar da câmera. É importante dar um sinal de vida e falar, olha, tá fora, volta pro foco. Pronto, estamos finalizando o nosso fuxico.
Sobrou uma pontinha de lá. Aí, sobrou uma pontinha de lá. Vamos buscar essa pontinha e trazer ela para o lugar certo dela. Isso, agora sim ela vai. Isso, fechar. Vamos arrematar, principalmente porque o cetim é muito escorregadio. Então, eu tenho muito temor quando eu trabalho com cetim, porque ele é um tecido realmente fácil de desmanchar os pontos, porque ele escorrega muito. Vou trazer aqui, vou dar um nó e esconder a minha linha. Colar o meu fundo, meu fuxiquinho no fundo da minha rosa. Pronto. Vamos cortar e colar. Pronto. Eu vou deixar aqui, olha a nossa rosa. Esse modelo, então, é chamado pétala ou folha, e esse é o fuxico gordinho. Mas existem também fuxicos quadrados, fuxicos em forma de coração. Vai, procura, desenvolve a sua habilidade. Vamos transformar Goiânia, Goiás, nosso estado, nossa terra, numa terra que tem tradição de artesanatos com tecido, com fuxico. Foi um prazer estar com você aqui hoje. Aproveita, eu vou colocar os links dos outros vídeos que ensinam a fazer os outros tipos de fuxico. Até a semana que vem, tchau!